você vende uma promessa, um sonho, mas só depois que ele vai saber como é que vai ficar, né. Exatamente. Tá. Aqui não, aqui eles já vêm na loja, então nós já apresentamos em cima da foto original que nós tiramos dos ambientes do cliente, né, então o programa permite nós inserirmos desde grama até as plantas, então ele basicamente ele vê aquilo pronto e do jeito que ele visualiza é o jeito que nós entregamos para o cliente, então facilita muito. Alguma coisa que ele não goste na hora, nós conseguimos fazer a substituição, então ele já sai daqui com a ideia pronta de como vai estar ficando, né. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.